Bom dia, meu amigo corretor e minha amiga corretora, bem-vindo ao Fórum de Oportunidades do Syncor. Eu estou aqui para a gente bater um papo hoje, em alguns minutos, sobre as oportunidades de por que empreender como corretor de seguros. Na verdade, a gente está vivendo um momento um pouco diferente dos momentos que a gente tem se habituado aos últimos 20 anos, ou até 15 anos mais ou menos, que é a questão de crise. A gente ouve muito falar de crise. E os caminhos que nós devemos percorrer a partir de agora não necessariamente serão os mesmos caminhos que a gente percorreu até esse momento. Por outro lado, a gente sempre ouve falar que o bom comandante é aquele que a gente percebe que conduz o navio em tempos de crise, em tempos de tormenta. Conduzir o seu navio em tempos de bonança fica fácil. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora nesses próximos minutos. Vamos falar um pouquinho sobre como conduzir o seu negócio em tempos de crise. O primeiro pré-requisito é não se imaginar tanto como um profissional isolado. O profissional isolado está muito sujeito a forças externas que vão dificultar a vida dele. Portanto, você cada vez mais tem que se transformar em uma empresa. Seja uma empresa de um funcionário, uma empresa de um profissional ou uma empresa de 10, 15, 20, 30, 50, 60 funcionários. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer isso. Vamos falar de crise. Eu ouvi uma vez essa frase e gostei muito dela. Crise é uma oportunidade onde o dinheiro sai da mão de uns e vai para a mão dos outros. Nós temos aí nesse momento duas preocupações importantes. Primeiro, você tem que se certificar de que o dinheiro não está saindo da sua mão. Segundo, o seguinte, de se colocar no meio desse trajeto para ficar entre o fluxo do dinheiro, para saber onde o dinheiro está indo, de onde ele está saindo, para onde ele está indo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Olha essa frase. Ficar atento ao mercado e às pessoas é fundamental para vender mais. Perceber a direção correta que cada negócio deve tomar é fundamental e fará toda a diferença. Essa frase traz a seguinte reflexão. Não dá para você continuar conduzindo o seu negócio da mesma forma que você andou conduzindo nos últimos 15 ou 20 anos. Você vai ter que se reinventar, você vai ter que enxergar novos caminhos. E para isso, você tem que melhorar sua atitude e estar aberto para aprender. Quanto mais você aprender, isso vai te fazer passar por momentos de crise com mais sucesso. Bom, vamos falar agora uma coisa. Para quem nós estamos perdendo negócios e por que nós estamos perdendo negócios? Vamos falar um pouquinho de como deve seguir a nossa busca por sucesso no momento de crise. Seguinte, todo mundo já deve ter ouvido falar na famosa expressão market share. Market share significa buscar uma fatia maior, share, de mercado, market. Ou seja, você aumenta as fatias de mercado. Então você busca mais clientes na região onde você está, na cidade em que você se encontra, seja ela qual for. Seja ela pequena ou grande, você aumenta a sua base de segurados. Mas será que isso é sempre interessante? Será que isso é sempre o melhor caminho para você crescer? Será que às vezes você não começa a perceber que aumentar muito faz você aumentar seus custos? Expandir demais faz você aumentar sua operação e perder o foco em alguns clientes? E isso faz com que você acabe perdendo um pouco de resultado? Isso aconteceu comigo. Lembrando, eu sou corretor de seguros. Eu já abri filiais em cidades próximas de São Paulo e não tive tanto sucesso quanto a minha operação em São Paulo. Por quê? Porque a cultura daquele consumidor era diferente e outra coisa, eu tinha custos por essa capilaridade que acabaram se tornando prejudiciais à lucratividade do meu negócio. Aí eu cheguei a uma conclusão. Tem um determinado momento em que você deve parar de buscar o market share e buscar o que a gente vai chamar de customer share ou client share. Ou seja, para de buscar mais mercado e começa a buscar mais negócios do mesmo cliente. Customer quer dizer cliente. Então você pega uma fatia maior dos negócios do seu cliente. Por que isso é interessante? O Papa do Marketing nos ensina o seguinte. Quanto maior o customer share, quanto mais negócios eu tenho daquele cliente, mais ele se lembra da gente. Quanto mais presente você está na vida de uma pessoa, com um produto, 2 produtos, 3 produtos diferentes, mais ele se lembra de você em situações diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante, vou pegar uma marca, Red Bull. Pensa um pouquinho, para e reflete. Quando foi a última vez que você tomou uma latinha de Red Bull? Ou alguém que você conhece. Pergunta aí do lado, conversa aí do lado, fala com o teu colega.
Pensa mais, vamos falar em hábitos de consumo. Qual é o seu hábito de consumo com relação ao Red Bull, por exemplo? Quantas latas de Red Bull você deve consumir ao longo de uma semana? Ao longo de um mês? Ao longo de um ano? Qual é a característica do Red Bull? Ele é um produto específico, muito famoso, bom, mas é um só. Só cabe em um momento da tua vida. Só cabe naquela circunstância. Agora, pensa o seguinte, comparativamente ao Red Bull, esquece o Red Bull. Vamos pegar uma outra marca. Nestlé. Quando foi a última vez que você consumiu Nestlé? Hoje? Ontem? Essa semana? Esse ano? Mais do que o Red Bull? Bom, se você consumiu mais Red Bull do que Nestlé, você tem que se preocupar. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Mas a tendência é que você tenha consumido mais produtos Nestlé, seja um chocolate em pó, um alimento preparado, um macarrão instantâneo, um café, algum produto da Nestlé. Por quê? Porque ela faz vários produtos. Então ela se encaixa em vários momentos da sua vida. Você consome mais Nestlé do que Red Bull porque a Nestlé tem um portfólio de produtos que se encaixa na tua vida em várias circunstâncias. Assim como a Nestlé, tem outros exemplos. A Sony, que fabrica tablets, máquinas fotográficas, aí depois ela começou a fabricar computadores e depois começou a fabricar diversos outros produtos, televisores e por aí vai, aparelhos de som. A Sony está constantemente se reinventando de forma que ela possa participar de outros momentos na sua vida. Você já teve, dependendo da sua idade, um Walkman da Sony? Se você tem a minha idade, você deve ter tido um Walkman da Sony. Você não tem Walkman hoje. Por quê? Porque as suas músicas estão na nuvem. Provavelmente você tenha todas elas num computador, num pendrive. A Sony parou de fazer o Walkman, mas ela está fazendo computadores para que você possa usar as músicas que você gosta num formato diferente. Essa é a questão de ressignificar o seu negócio, reinventar o seu negócio. Olha lá, você pega a GE. A GE fabrica muita coisa, desde bateria de celular até turbina de avião. Quanto mais produtos você tem para ofertar para o teu público, qual é a sacada disso? Mais share of mind ou share of heart você tem. O que eu quero dizer com isso? Share, lembrando, é fatia. Mind, mente, heart, coração. Quando eu tenho mais share of mind, significa que eu conquistei um pedaço da cabeça do meu consumidor. Um pedaço do coração do meu consumidor. E é por isso que a gente fala muito em vendas cruzadas. É por isso que a gente fala muito em fazer vendas de outros produtos, produtos diferentes. Bacana, você tem que ter foco. Você não pode sair dando tiro para todo lado. Não vai dar uma de pato, né? Que o pato anda, mas anda mal. Voa, mas voa mal. Canta, mas canta mal. Na verdade ele não canta, ele grasna. Anda, mas anda ridiculamente. Você não pode ser pato. Você tem que ser peixe, águia, coelho. Você tem que fazer uma especialidade, é fato. Mas você tem que criar células, talvez, de outras especialidades e abrir o seu leque para trabalhar outros produtos. Bom, falando mais um pouquinho disso, outro exemplo que eu tenho é a Apple, né? Que é um grande exemplo de ressignificar. Por que eu coloquei a Apple agora? Veja, Nestlé, centenas de produtos. Sony, centenas de produtos. GE, centenas de produtos. Apple, deve ter no máximo 5. Você não precisa ter milhares de produtos. Eu não preciso fazer tudo, mas eu não vou fazer só uma coisa. Eu preciso ter um Apple Watch, eu preciso ter um iPod, eu preciso ter um iPad, eu preciso ter um iTunes, eu preciso ter algum volume de produtos que se encaixem na vida de várias pessoas. Agora, nós vamos falar sobre fidelidade. Uma empresa, qualquer empresa que se pretenda manter clientes e subsistir, não pode viver sem fidelidade. Então vamos lá, como é que a gente conquista a fidelidade? Porque na verdade a fidelidade é uma forma de você manter mind share ou heart share, que é uma fatia do coração ou da mente do teu cliente. Então vamos lá. Primeiro eu quero uma reflexão. Olha essa imagem que está na tela. Vocês estão vendo uma imagem agora? Muito interessante, né? Tem primeiro um cara que tatuou Harley Davidson, que é conhecida como uma das marcas que atinge o maior nível de fidelidade na história. E um cara que está meio indeciso aqui. Entra a Ana, a Rosalie, a Jéssica, a Tina e a Laura. Bom, enfim, na sua opinião, hoje, nos dias de hoje, e talvez nem seja só hoje, qual dessas imagens reflete mais fidelidade? Pergunta para o colega do lado. Pergunta para a colega do lado. A nossa tendência é achar que fidelidade é isso. Tatuar uma marca no braço para o resto da vida. Olha que maravilha. Só que fidelidade não é bem isso.
Vamos entender fidelidade? Olha lá. Fidelidade é uma característica parecida com lealdade. É um compromisso que pressupõe dedicação amorosa, vínculo afetivo. Você tem que gostar de alguém para ser fiel a ela, né? Agora, olha essa frase. O terceiro item aqui de fidelidade, tá? Isso é do Howes, vem do dicionário. Característica de um sentimento que não esmorece com o decorrer do tempo. Você realmente acha que fidelidade não esmorece com o decorrer do tempo? Pensa. E detalhe, eu não estou falando só de cliente e fornecedor, estou falando de tudo, até marido e mulher. Vamos pegar a lealdade. A lealdade ela tem um conceito um pouco mais corporativo, porque ela envolve princípios, regras, honra, probidade, fidelidade aos compromissos assumidos. Mas de uma forma geral, vamos voltar nessa tela aqui. Um sentimento que não esmorece com o decorrer do tempo. Esse é o sonho de todo empresário, ter clientes que são fiéis a você e cujo sentimento não esmorece. Sonha, amigão. Não existe isso. Presta atenção. Essa é a definição de fidelidade que você tem que ter na cabeça. Fidelidade nada mais é do que uma contrapartida. Ou seja, é algo que alguém te devolve em troca da sua capacidade de identificar uma necessidade e de entregar valores que atendam a esta necessidade. Ou seja, para ter um cliente fiel, você primeiro tem que ter a habilidade de enxergar as necessidades que mudam e de entregar valores que resolvam essa necessidade. Se você não tiver a capacidade de enxergar isso, você perde clientes. Se você enxergar, mas não entregar, você continua perdendo clientes. Vamos falar um pouco mais. Isso tem a ver com o tal do Share of Wallet. Quer ver? Vamos falar um pouquinho sobre Share of Wallet. O que eu falei até agora? Market Share, fatia de mercado. Customer Share, mais clientes, mais negócios do mesmo cliente. Agora eu vou falar de um outro share, eu falei o tal do mind share, heart share, que é uma fatia da mente ou do coração, mas eu vou falar a principal fatia que hoje você está preocupado. Você está perdendo clientes por causa desta fatia. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma cozinha planejada, certo? O que uma cozinha planejada tem hoje em comum com um automóvel, uma televisão, o Padre Eustáquio ou uma agência de viagens? Pensa um pouquinho. Vou te dar 30 segundos para você confabular com o teu colega do lado. Vamos lá? Vou repetir. Aqui, ó, a agência de viagens tem o mesmo problema que o Padre Eustáquio, que por sua vez tem o mesmo problema da televisão, que está enfrentando a mesma dificuldade do carro e que está enfrentando a mesma dificuldade da cozinha. Qual é esse problema? A gente tende a achar, pensando dentro da caixa, que o vendedor da cozinha perde suas cozinhas, suas vendas de cozinha, para os seus concorrentes de outras cozinhas. Assim como o cara de uma montadora de carros perde seus concorrentes, por exemplo. Esse aqui é um carro muito conhecido e tem um concorrente muito próximo. Então, será que a gente perde para aquele concorrente especificamente? Vamos pensar o seguinte, um televisor Panasonic perde com vendas para quem? Vocês devem estar pensando, Samsung? LG? Pode ser. E o Padre Eustáquio? Perde venda? Padre Eustáquio perde venda? Perde venda. Para quem que o Padre Eustáquio perde venda? Quer ver? Será que o Padre Eustáquio perde venda para a CVC? Perde. Quem de vocês não conhece alguém, se é que não é você, que ao invés de fazer uma festa na igreja, resolveu viajar? Quem de vocês que ao invés de viajar, não resolveu trocar a televisão? Ao trocar a televisão, e ao invés de trocar a televisão, trocar de carro, ou ao invés de trocar de carro, trocar em cozinha, e por aí vai. Ou seja, o problema que está acontecendo agora, entre as categorias diferentes que a gente está vendo, consiste no seguinte, nosso problema chama-se pocket share. O nosso cliente tem uma quantidade de dinheiro no bolso, que está diminuindo cada vez mais. E ele precisa saber com quem ele vai gastar. Pocket share é o seguinte, nós estamos perdendo, você e eu estamos perdendo negócios, porque as pessoas preferem gastar o seu dinheiro com coisas que são mais prazerosas ou com que julgam mais importantes de gastar. E isso muda de pessoa para pessoa. Começa que muda de gênero para gênero, começa que muda de país para país. Por exemplo, no Brasil é mais difícil convencer os clientes a comprarem seguro, porque a nossa cultura tem uma certa rejeição com relação a investimento de seguro. Ela não enxerga o seguro como investimento. Aliás, quer ver?
numa pesquisa informal que eu fiz, uma vez eu ouvi de um colega, né, que me disse uma frase muito interessante que me fez pensar. Claro que veja, isso é uma brincadeira, não é uma realidade, não existe uma pesquisa, mas isso foi uma brincadeira de um colega que eu ouvi e acabei usando para o meu negócio. Falando sobre Pocket Share com esse cliente, ele chegou e falou: eu odeio gastar dinheiro com seguro. Seguro é a pior coisa que tem para a gente gastar dinheiro. E aí, conversando com ele, a gente brincou de falar: seguro não é a pior coisa. Seguro é a sexta pior coisa. Não é a pior, é a sexta pior. Como assim a sexta pior? Pior que seguro, a gente vai ter multa, remédio, hospital, sepultura e imposto. Sim, sepultura dói mais que imposto. Aliás, imposto dói mais que sepultura, porque sepultura eu sei que eu vou usar. Imposto não uso para nada. Mas moral da história, essa brincadeira nos traz a seguinte reflexão. O seu cliente está relutante a gastar dinheiro com seguros com você? Por quê? Porque ele tem coisas mais prazerosas para gastar o seu dinheiro ou mais importantes dentro do escopo de valores dele. Quando a gente está brigando com uma viagem, é fácil. É muito fácil convencer alguém a renovar um seguro ao invés de ir, por exemplo, passar um final de semana num hotel fazenda. Eu quero ver você convencer o seu cliente a fazer seguro ao invés de pagar a escola do filho, que é o que está acontecendo hoje. Ou seja, o que nós vivemos hoje é uma coisa chamada Pocket Share. O dinheiro está sendo migrado de um bolso para o outro, de empresas para outras, e nós temos que estar no meio deste caminho para ensinar para esse cliente que os tempos são outros. E agora não é hora, por exemplo, de aquisição de patrimônio. Agora é hora de manutenção de patrimônio. Como é que estavam as taxas de juros? Como é que estão as taxas de juros hoje? Hoje nós temos menos acesso a dinheiro, nós temos taxas de juros muito mais altas e, portanto, a frase que não quer calar é: quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Portanto, amigo, guarde o que você tem. E a gente tem exemplos que a gente tem visto agora, que a gente tem que usar isso na nossa comunicação com o nosso cliente. Ou seja, tudo isso para dizer para você o seguinte: não adianta ficar reclamando que o seu cliente está muquirana, que ele não renova. Faz parte do processo de aprendizado. Você tem que estar nesse processo como um catequizador, como um cara que vai ensinar o teu cliente a investir o dinheiro dele na manutenção do patrimônio. E é para isso que você existe. Para isso que o corretor existe. Para a manutenção do status quo de uma sociedade. Eu uma vez ouvi uma frase que eu gosto muito. O corretor de seguros tem a missão de devolver à sociedade aquilo que lhe é tirado por seus defeitos. Olha que interessante essa frase. Um roubo é um defeito da sociedade. Um incêndio não devia ter acontecido. É um defeito que aconteceu no processo. Qual é a função do corretor? Devolver para a sociedade aquilo que lhe foi tirado por algum defeito. É muito bacana essa frase. Então é dentro desse espírito que a gente tem que começar a pensar nisso. Então vamos lá. Eu vou te dar algumas dicas para você melhorar o seu desempenho como corretor empreendedor. Primeiro, já falamos disso, aumente o seu pocket share. Ou seja, aumente o seu portfólio de produtos. Faça vendas de produtos cruzados. Faça vendas cruzadas. Tenha mais produtos. Lembra, seja Nestlé, não seja Red Bull. Aumente a receita para o cliente comprador. Participe de mais momentos da vida do seu cliente com produtos diferentes. Vamos lá, afie o seu machado. Como eu disse, os caminhos que te trouxeram até aqui não serão os próximos que vão te levar adiante. Ou seja, você precisa treinar, estudar, você precisa ter a capacidade de se reinventar. Em tempos de crise, quem não estiver preparado está fora do mercado. Novos tempos exigem novas soluções. O terceiro, preste atenção aos sinais. Elimine o modelo mental do "isto eu não faço". Será que você não deve mudar o seu modelo mental e começar a fazer aquilo que o seu cliente quer que você faça? Siga o seu cliente, senão ele vai procurar quem faça. O que mais? Venda aquilo que o seu cliente precisa. Seja um vendedor consultivo. O que mais? Encaixe o seu produto na vida do cliente. Descubra como funciona a vida dele. Investigue mais, escute mais, converse mais com o seu cliente. Você tem que estar mais presente na vida do seu consumidor. O que mais? Fique atento às oportunidades. O mercado te dá oportunidades. Alguns pegam e alguns não. Querem ver alguns exemplos? Olha lá, alguns ramos não tradicionais tiveram rápido crescimento nos últimos anos. Pega, por exemplo, garantia estendida. Gente, esse é um produto que praticamente não existia na entrada dos anos 2000. Ele praticamente até 2004 não existia. E agora, recentemente, em 2013, rendeu quase 3 bilhões de reais. É um produto novo, que em menos de 15 anos, em menos de 10 anos, gerou uma receita de 3 bilhões. Quem auferiu essa receita? Você está no meio desse bolo? Por que não? Quer ver outro? Pega seguros de riscos financeiros, o seguro aluguel.
uma mudança de comportamento do consumidor. Hoje praticamente o fiador não existe mais, a figura do fiador praticamente tende a desaparecer, se é que já não desapareceu em algumas praças, seguramente já desapareceu. Olha lá, era um produto que praticamente há 10 anos não existia. Entre 2008 e 2013 foi um crescimento de 74, 199, 208%. Você está crescendo 208% por ano? Não, esse produto cresceu. Você trabalha com ele? Não. Por quê? Repense o seu negócio. Olha lá, seguro rural. Cresceu em virtude dos excelentes resultados da agricultura e a criatividade do mercado segurador, que começou a inventar novos produtos para atender demandas do produtor rural que não existiam. Ou que existiam, as demandas existiam, mas os produtos não existiam. Fica atento a essas oportunidades. Seguro habitacional, ele praticamente triplicou em razão do boom imobiliário entre 2010 e 2013. Que tipo de seguro será que a gente precisa agora, que a gente vive o auge da bolha do sistema imobiliário? Que o sistema imobiliário está parado. Será que isso não envolve um produto diferente? Fique atento a isso. O que mais? Item 5. Descubra o problema do cliente. Robert Bosch dizia, as pessoas não compram furadeiras, as pessoas compram buracos na parede para pendurar as coisas que elas gostam. Moral da história, as pessoas não querem comprar nada de você, meu amigo. Elas querem resolver um problema. E se você não conhecer esse problema, você não vai vender nada na vida. Descubra qual é a dor do seu cliente, qual é o tipo de problema que o seu produto resolve na vida dele. Falando especificamente de automóvel, uns têm medo de roubo, outros têm medo de colisão, uns têm filho pequeno, outros deixaram o carro com a esposa. Falando em seguros de vida, uns têm filhos pequenos e querem deixar para os filhos e não estão preocupados, por exemplo, naquele momento de fazer o seguro, talvez com a esposa ou com uma ex-esposa. Outros, por outro lado, querem deixar o dinheiro com a esposa porque sabem que ela vai fazer a gestão desse dinheiro depois que ele falecer. Se você não entender qual é o drive de motivação, qual é realmente a vontade de motivação daquele cliente para comprar aquele produto, você vai perder essa venda. Do que o seu cliente tem medo? As pessoas são motivadas basicamente, segundo Freud, a duas coisas: desejo e medo. Eu não conheço ninguém no universo que faça seguro por desejo. Você descobriu qual é o medo do seu cliente? Cada negociação é hora de você investigar. Do que o seu cliente tem medo? Você resolve isso? O teu discurso mostra isso? Perfeito. Item 6. Estude o mercado. Conheça a fundo o mercado e a concorrência. Conheça para quem você pode estar perdendo. Saiba de quem o seu cliente está comprando e por que está comprando. Estude o perfil do comprador. Use a linguagem de compra dele. Por exemplo, se um cliente tem um perfil qualitativo e quer um produto de valor agregado, quanto mais benefícios você ofertar, mais ele vai se sentir satisfeito. Porém, se aquele cliente está naquela situação de pocket share, está numa situação grave, está numa situação em que ele tem que escolher o dinheiro entre a escola do filho e o seguro, quanto mais você ressaltar os diferenciais, mais ele vai achar que aquele seguro é caro. Talvez seja o fato de você falar, este é um momento de você contratar um seguro um pouco mais barato, mas ainda assim bom, e eu estou aqui para me certificar como corretor de que esse produto, ainda que mais barato, atende às suas necessidades e resolve o seu problema. Se você não tiver habilidade de fazer isso, você provavelmente vai perder negócios e talvez já esteja perdendo. Acredite mais. Isso é um pré-requisito em qualquer cenário de vendas. Não existe técnica de vendas no mundo que fará um vendedor vender mais se ele não acreditar nele. Tem uma frase que eu gosto muito, não venda com seu bolso e não venda também com o bolso do cliente. Seja resiliente, não cultive o medo do não. Uma frase que eu já ouvi uma vez excelente que é, se você acha que as coisas tendem a dar errado, você vai se transformar num profeta. Você tem que achar que as coisas dêem certo. Acredite positivamente. Isso é pré-requisito de qualquer vendedor no mundo. E por último agora aqui, torne-se desnecessário. Esse é todo o conceito por trás de corretor e empreendedor. Quantos de vocês, olha para o seu lado, quantos de vocês já vieram para cá e pensaram, vou ou não vou, porque eu não tenho tempo. São 8 horas, eu vou ficar o dia inteiro longe da minha corretora e se eu ficar longe da minha corretora as coisas não acontecem. Vocês pensaram isso que eu tenho certeza. Eu também pensava assim. Eu queria me tornar imprescindível. A palavra para mim era imprescindível. Não, eu descobri que eu tive um grande problema, eu me tornei imprescindível. A palavra equivalente a imprescindível para um empresário é escravo. Você não pode ser escravo da sua empresa. Torne-se desnecessário. Como? Você já ouviu essa frase, com certeza. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a cabeça de um gestor, a cabeça do empreendedor, ela tem que estar livre para ter novas ideias, para prospectar novos clientes e novos ramos. Você não pode ficar preso a tarefas.
transmitir, calcular, até renovar. Você tem que estar com cabeça aberta para empreender. Ou seja, você tem que ser um líder. Mais do que um corretor, você tem que se transformar num líder. E o que um líder faz? Se cerca de pessoas melhores do que ele. Cuidado com aquela visão de se cercar de pessoas que estejam muito aquém de mim, porque tenho medo. Alguns se cercam de pessoas piores do que ele porque tem medo de que essas pessoas tomem o seu lugar. A grande sacada de contratar pessoas fantásticas é que você vai ter que se tornar cada vez mais fantástico para reter elas. Então faça isso. Cerque-se de pessoas melhores do que você. Para quê? Para entregar o seu negócio para elas tocarem junto com você e você sendo o maestro, o líder desse negócio. Pense a longo prazo. O corretor empreendedor pensa daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele entende que sua empresa é um patrimônio, é um ativo. Sua carteira de clientes é um ativo. E por fim, invista na sua empresa e transforme ela numa marca. Falando em marca, eu tenho mais uma aqui. Desenvolva uma proposta única de valor. Reflexão rápida, vamos lá, para ir embora. Quais são seus diferenciais competitivos? Você está reclamando que perde negócios para o corretor ao lado, para aquele outro e para aquele outro da fileira de trás. É, perde sim. Só que a questão é, por que o seu cliente compraria de você? Você tem uma resposta fácil agora para me dar? No que você faz que os outros não fazem? Ou todo mundo faz a mesma coisa? Agora, a questão é, eu faço algo de diferente, mas o seu cliente sabe disso? As pessoas que ainda não são seus clientes, são seus prospects, sabem disso? Sabem o que você entrega? E que é mais do que os outros? Pensa um pouquinho, quais são seus diferenciais competitivos? Quais seriam eles? Vamos lá, eu já sei. Quer ver? Olha, estou sentindo uma telepatia. Pensa, seus 3, 4 diferenciais competitivos. Eu não estou aí, mas faz um favor. Levanta a mão agora aí. Quem respondeu? Experiência. Quem pensou em atendimento? Quem pensou em qualidade? Quem pensou em credibilidade? Vocês devem ter pensado nisso, né? Tenho certeza. Ok, bacana. Sabe o que são isso? Esses 4 itens são platitudes. Por quê? Porque do mesmo jeito que você pensou, o cara do seu lado também pensou. E aquela moça que está sentada 2 fileiras atrás também pensou. Já que todos vocês têm experiência, atendimento, qualidade, credibilidade, ok? Então de que eu compro? Do mais barato? Seu diferencial tem que ser algo inédito. Olha isso aqui, missão. Missão, visão e valores. Dá uma olhada. Gerar resultados, isso aqui é uma missão de uma empresa que eu peguei na internet. Gerar resultados dentro da ética e legalidade para atender as expectativas dos clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e comunidade. O que fabrica esta empresa? Bombas ou doce para criança? Não sei. A missão é tão ampla que não dá para saber. Olha isso aqui. Missão, estabelecer parcerias saudáveis, buscar a satisfação dos clientes, colaboradores, desenvolver as potencialidades do seu corpo funcional e apoiar a comunidade visando excelência em seus serviços. Que beleza, parece uma sopa de letrinha. Ele pegou um monte de missões e juntou todas nelas numa só. Tem uns caras que são mais sinceros. Olha isso aqui, por exemplo. Prestar serviços especializados e soluções para eventos na máxima qualidade possível. Mas o evento foi um horror. Mas eu avisei, é na máxima possível. Foi o que deu. Gente, uma missão tem que dizer a que você veio, para que você serve, que problema você resolve e que dor minha você vai atender. Ou seja, sua proposta, para não ser uma platitude, tem que ser específica, tem que ser exclusiva. Testa. Todo mundo diz que tem, então corta. Essa não vale mais. Tem que ser garantida, você tem que cumprir o que você prometeu. Outra, tem que ser útil e relevante. O seu cliente dá valor para isso? Ah, eu tenho sede própria, o seu cliente pensa. E daí? O que isso me agrega de valor? Se eu conseguir comprar um seguro 10% mais barato do cara que está ao seu lado, que aluga a sede, eu vou comprar. Porque eu não estou aqui para pagar a sua sede. Eu estou aqui para resolver o meu problema de consumidor. Repensa nessas questões de valor, ok? Outra, valoráveis. Quanto o seu cliente paga por isso em reais? Pensa nisso. Beleza? Isso é um bom ponto de partida para redesenhar e ressignificar o seu negócio. Além disso, a gente preparou para vocês um material com mais 15 dicas para você refletir. Vale a pena você separar, pegar seus parceiros, sócios, colegas, funcionários, sentar em volta desses 15 itens e falar, daqui o que a gente faz, o que a gente não faz. O que eu vou, a gente fala muito em treinamento, a gente fala muito em 3 Cs. O que eu vou cessar, ou seja, eu vou deixar de fazer. O que eu vou continuar fazendo. E o que eu vou começar a fazer que eu não fazia. Pega esse material e aproveita.
Mas, além de tudo, mais que isso, aproveita o dia de hoje. Bons negócios!